O trabalho híbrido e remoto deixou de ser uma tendência para se tornar uma realidade em muitas empresas. Mas, junto com os benefícios da flexibilidade, surgem desafios de gestão, produtividade e confiança. Hoje, nós vamos explorar como a inteligência operacional pode ser uma aliada nesse cenário. Eu sou Danilo Lira Devop e estou engajado aqui nessa primeira temporada em trazer papos interessantes para você, líder, ou você que quer se tornar um profissional melhor, poder aprender alguma coisa, hoje falando de trabalho remoto e equipes distribuídas. Usei certo o termo, Silvia? Certíssimo. Boa! Queria começar agradecendo pela sua presença. Nossa convidada de hoje é a Silvia Hartmann, certo? Perfeito. Boa, CEO da Remota, uma empresa especializada em apoiar negócios na transição e na gestão de times distribuídos. Silvia, eu sei que você tem um background de marketing. Exato. Boa, mas conta um pouco como é que você chegou nessa história como você chegou nessa história de trabalho híbrido e montou a Remota. Tá. Eu acho que esses dias eu ouvi uma frase em um audiolivro, que agora esse é meu hábito, eu ouço muitos livros. Eu também. Que dizia que a gente não prevê o futuro, mas quando a gente olha para trás, as coisas todas fazem tanto sentido, a forma como os acontecimentos vão se desencadeando. E no meu histórico profissional, eu passei 20 anos no mundo corporativo, trabalhei com marketing muitos anos, fui diretora de marketing quase uma década, e eu tinha um incômodo e eu não sabia bem qual era. Hoje eu entendo que o meu incômodo era falta de flexibilidade. Boa. Veja que falta de flexibilidade não é falta de engajamento. Flexibilidade e engajamento andam bem próximos. Mas eu sentia muito que não era muito produtivo aquele esquema de todos os dias reunião a manhã inteira numa sala que não chegava a nenhuma conclusão e os escritórios funcionando como uma linha de produção e eu não conseguia me concentrar. Então, em um dado momento, por uma série de razões, eu decidi sair do mundo corporativo, sair do marketing, dei um mergulho e fui fazer mestrado acadêmico na USP. Eu não podia ter feito uma virada acadêmico. Dedicação 100%. 85, porque eu ainda fui trabalhando paralelamente, porque a gente precisa respirar um pouco fora, mas pelo menos 85, porque é um novo mundo. Você se adaptar às leituras, escrita acadêmica científica e principalmente desenvolvimento de pensamento crítico, assim, são coisas que o mestrado traz muito forte. Mas o que conecta muito aqui com a minha história e chegando hoje na Remota é que eu entrei no mestrado no início de 2020, ainda sem saber muito bem o que eu ia estudar. Eu li um texto que mencionava trabalho remoto e pensei, poxa vida, eu poderia estudar esse tema. O meu desejo na época era pesquisar gestão de times multifuncionais. Então, a ideia era pensar, poxa, se as pessoas têm competências complementares, como é que a gente faz para estudar isso de uma forma mais científica, mais teórica? Aí, quando eu cheguei no mestrado, eu descobri que era um tema já batido e que não era tão interessante quanto eu imaginava pela perspectiva que eu trazia. E quando eu vi a questão do remoto, eu pensei, nossa, acho que eu posso estudar como gerir times multifuncionais remotos. E veio a pandemia. Nossa. Uma semana depois. Timing perfeito. Exato. E eu me lembro um dia deitada à noite, assustada com a pandemia, sem entender o que estava acontecendo, mas pensando ao mesmo tempo, nossa, essa pesquisa pode ser relevante. Se eu realmente avançar com essa pesquisa, pode ser muito relevante para o mundo do trabalho. E o meu orientador de mestrado me deu carta branca, falou, vamos em frente, vamos estudar esse tema, mas a gente vai começar a pesquisar agora. E assim foi. A gente rodamos a primeira pesquisa na época quantitativa em 2020, de lá para cá. Ainda em 2020, no meio da pandemia. Maio. A gente soltou a pesquisa. Uau. E o meu orientador, o professor André Fischer, como um super acadêmico, mas também ele foi consultor de empresas muitos anos na área de RH e ele é um dos líderes da FIA. Ele tem essa visão de mercado muito forte. Ele entendeu que aquilo era uma oportunidade extraordinária para apoiar o mercado naquela transição. Então, em maio de 2020, a gente fez a primeira pesquisa, 21 a segunda. Enfim, eu fiz a minha pesquisa de mestrado sobre esse tema e me apaixonei completamente. E entendi que o meu incômodo era pela falta de flexibilidade. Que hoje eu vejo que a flexibilidade de horário, ou de lugar, ou de tipo de contratação, pode ser muito estratégica e muito benéfica para negócios e para pessoas.
E de lá para cá é história, né? Eu fui me envolvendo cada vez mais com isso e transformei isso num negócio que hoje é a remota. Boa, legal. E eu lembro que eu te conheci num final de semana na praia, né? E eu tinha acabado de mudar para lá. Você tinha acabado de mudar Eu pra tinha lá. acabado de me mudar pro litoral. E depois disso, a minha família em si, né? A gente já morava no interior e hoje a gente mora mais um pouquinho no mato. Ah, jura? Eu não sabia, que bacana. Fomos uns 20 quilômetros um pouco mais pro interior. Ou seja, é possível. É possível. Esse é o negócio, é possível. E a gente criou uma cultura na Evope de times distribuídos, né? E eu tenho colaborador no Nordeste, eu tenho um sócio na Austrália, eu tenho uma colaboradora em Dubai. Uau. E a galera trabalha como se estivesse junto todo dia. E eu acho isso fantástico, né? Mas eu vejo um grande benefício que a Evope ela nasceu digital, né? Quando eu criei a Evope, melhor, ela nasceu distribuída, nasceu remota, vamos dizer assim, né? Quando a Evope nasceu, existia um interesse genuíno de ter um escritório, muita gente, sabe? Escorregador, aquelas coisas bonitas. Mas isso era símbolo de flexibilidade. Apesar de que nunca foi flexibilidade, esse era o símbolo de empresas inovadoras, disruptivas e flexíveis. Exato. Até que veio a pandemia, a gente foi obrigado a reinventar, devolvemos o escritório e até hoje a gente tem um escritório porque tem obrigação legal, mas não existe uma estrutura física para a gente trabalhar mais. Isso foi muito legal. E eu entendo que não é tão simples assim para todo mundo, né? Empresas que são tradicionalistas, que estão no mercado há 100 anos, né? Ou muito, muito conservadora, sei lá, banco, né? Banco era serviço essencial. Mas tinha parte do trabalho do banco que podia ser feito em qualquer lugar. E os caras trabalharam a pandemia inteira indo presencialmente, né? Como é que você vê esses desafios, principais desafios que você observa nessas empresas que estão saindo de um modelo conservador para adotar um modelo híbrido? Não vou nem falar de distribuído, vamos falar de... Depois você vai explicar pra gente a diferença disso. O híbrido que assim, o cara fica 2 dias em casa, 3 dias no escritório ou vice-versa. Qual que é o principal desafio dessa galera? O principal desafio está num ponto que você colocou agora há pouco brilhantemente. A Evope já nasceu praticamente remota. Vocês estiveram no escritório por muito pouco tempo. A Evope já nasceu... a proposta de valor de vocês já passa pelo uso da tecnologia de dados. Vamos pensar 2, 3 décadas, até mais atrás, empresas que se construíram, e executivos, empresários, líderes, que construíram seu sucesso, tanto pessoal quanto da empresa, de negócios, dependendo de um escritório, numa época em que a internet ainda estava muito longe do que era hoje, só se falava em inteligência artificial nos laboratórios e nas pesquisas científicas. Era coisa da NASA, né? Era coisa da NASA, exatamente. As pessoas usavam computador de mesa e para essas pessoas hoje é uma mudança muito brusca e muito drástica. Porque a gente está falando de gestão da mudança. E gestão de mudança envolve a forma de pensar, envolve você desconstruir todos os elementos que para você representaram sucesso. E é claro que isso é difícil. Então, para mim, esse é um ponto-chave. Por que as empresas ainda resistem tanto? Por que há empresas, não todas, que resistem tanto ao trabalho flexível? Vamos usar esse grande guarda-chuva do flexível. Porque os seus dirigentes vêm desta época em que as coisas funcionavam de outro jeito e estão com dificuldade de se adaptar. E essa dificuldade, ela não vai se exercer somente perante o trabalho flexível, mas também se exerce perante o trabalho com diferentes gerações e também aparece diante do trabalho com IA, porque, de novo, é gestão da mudança. O mundo mudou e essas pessoas ainda têm dificuldade de se adaptar. Então, acho que esse é o primeiro elemento. São muitos, mas esse é um elemento complicado, porque ele é um... Intangível todos são, mas faz muito parte da consciência, da mentalidade. E isso é a cultura. Quando é uma cultura mais tradicionalista, mais conservadora... É do cara que montou, né? E é muito mais difícil você promover essa mudança para modelos que têm desafios. Ninguém vai ouvir de mim que mudar para o remoto é coisa, mas manda todo mundo para casa, está resolvido. Não, por favor, não. Precisa de muitas
adequações e adaptações. É uma decisão estratégica que requer investimentos, treinamento, capacidade tecnológica, uma série de coisas, novas competências. Então, essas pessoas, essas empresas têm dificuldade com Boa. essa mudança. E acho que, até aproveitando o gancho sobre competências, existe uma diferença entre o líder e o colaborador que está pronto para esse novo modelo de trabalho? Vamos chamar de, por enquanto, híbrido. Ou flexível. Do líder do presencial para o líder flexível, do colaborador do presencial para o colaborador flexível. Completamente. Eu vou começar pelos colaboradores, para não parecer que eu quero sempre responsabilizar só a liderança, porque a responsabilidade é de todo mundo. Responsabilidade, boa. A responsabilidade é de todo mundo. Os profissionais têm que ter uma dose muito mais alta de autonomia, de proatividade, de curiosidade. Tem que ser pessoas que, se não tiverem facilidade para autogestão, pelo menos queiram desenvolver a autogestão. Porque também é muito simples. Eu não consigo me concentrar, eu não tenho autogestão. Não, peraí, você não tem, mas você pode desenvolver. É uma competência que envolve a gestão do tempo, que envolve o planejamento do seu dia, do seu espaço de trabalho. Então, os profissionais precisam de novas competências para lidar com esse novo mundo. Assim como precisarão de novas competências para lidar com IA. Assim como precisarão de novas competências para lidar com tudo que vai acontecer e a gente ainda nem sabe ainda. Ainda nem sabe ainda, né? Bem enfático, realmente não sabe. Não sabemos. Não sabemos. E as lideranças também. Porque hoje a gente precisa de líderes que, primeiro, confiem nas suas equipes. Poxa, Silvia, mas não é tão simples. Não. A confiança ela se constrói com o tempo. Ela exige uma série de rituais. Então, é importante que esse líder tenha rituais frequentes com a sua equipe, conheça de verdade as pessoas da sua equipe, entenda do trabalho que está sendo feito pelas pessoas da equipe, tenha boa comunicação, até porque agora não é só essa comunicação, tô aqui na sua frente e te passo as suas metas e te encontro daqui a 6 meses na hora de te dar o feedback, porque isso acontece no presencial muito. Mas agora no remoto ter uma boa comunicação para transmitir as metas, te apoiar quando você precisar, saber usar os diferentes canais de comunicação, saber usar o stack de ferramentas, saber trabalhar assincronamente. Então, é uma reinvenção da forma de trabalho, tanto para líderes quanto para liderados, quanto para RH, que eu sempre digo que é uma peça fundamental nessa transição. E todo trabalho remoto é assíncrono? Não. Nossa, que pergunta boa. Eu adoro essa pergunta. Então, eu vou bem professora, tá? Porque eu acho que Vamos lá. é importante. Para as pessoas que nos assistam ou nos ouçam, trabalho, o que é síncrono? É o que nós estamos fazendo agora, ao vivo. Ao vivo, não. Ao mesmo tempo, estamos conversando. Assíncrono, você teria me mandado as perguntas, eu teria gravado as respostas e você teria juntado. A gente pode ter um trabalho remoto, síncrono, assim como pode ter um trabalho presencial, síncrono, que é o que estamos fazendo agora. Então, muita gente confunde isso, né? O remoto é assíncrono? Não, você pode ter uma equipe que está disponível para trabalhar das 9 da manhã às 18, todo mundo síncrono, ou seja, todo mundo atento, ligado, respondendo, os colegas, as chefias, e ainda assim estar 100% remoto. Eu vou te dizer que eu acho que essa é a maior reclamação que eu escuto de liderança quando a gente tá falando de Evope. Ele começa dizendo, pô, eu mando mensagem pro cara, o cara me responde daqui a 2 horas, eu quero saber se ele tá trabalhando ou não. Puta, cara. Entre ele responder em 2 horas de diferença, ele tá trabalhando ou não, são coisas tão diferentes. Vamos aterrissar um pouco mais para entender qual que é a sua dificuldade, né? Então, às vezes a dificuldade do cara é essa parte de comunicação, é a parte de confiança. É confiança. Total. E que ele não consegue, porque, sinceramente, quando ele tá no presencial, ele manda um e-mail, eu levava dias pra responder um e-mail. Não, mas você vai na mesa da pessoa. Aí você vai lá. O anexo. Né? É o anexo. O anexo chega junto. Físico chega na mesa da pessoa antes que o e-mail, né? É isso. E hoje não dá. Não dá. E como liderança, eu tive que aprender a esperar o tempo certo das coisas. Então, a gente falava muito sobre essa responsabilidade com o colaborador, mas eu tive que aprender a mandar uma mensagem e não ser prioridade de resposta na vida daquele colaborador, porque tem todo um processo acontecendo, né? E aí eu queria até voltar para um pouquinho da parte acadêmica, se
se você achar que é necessário, para explicar essa diferença entre uma empresa que o pessoal chama de um trabalho distribuído e um trabalho remoto, ou trabalho híbrido. Qual que é a principal diferença que você ensina no mercado aí, o pessoal entender quando se aplica uma coisa, quando está sendo aplicado outra, né? Tá, por trabalho distribuído, nós que estudamos esse tema, a gente considera trabalhos em que há pessoas em diferentes lugares. Então, se você trabalha numa multinacional, você está no Brasil, a pessoa está no Chile, por exemplo. Nenhum dos dois está remoto, os dois estão no escritório, mas vocês estão remotos entre si. Isso já é um Uhum. trabalho distribuído. Boa. Se você está atendendo clientes no Brasil inteiro, você está baseado em São Paulo, ou no interior de São Paulo, seus clientes estão no Brasil inteiro, já um ecossistema distribuído. O que isso acarreta? Que você terá que saber lidar com as pessoas remotamente. Porque ainda que você esteja no seu escritório, os seus stakeholders não estarão no seu escritório. Uhum. Estarão em outro lugar. Então, esse é um primeiro ponto. Quando as empresas me falam, não, mas a minha empresa é presencial. Mas eu aposto que você tem representantes de venda no Brasil inteiro, eu aposto que você tem fornecedores, talvez na China, dependendo do seu negócio, subsidiárias no mundo inteiro. Então, isso é um trabalho distribuído. O trabalho remoto, e aí trazendo uma visão de teletrabalho mesmo, work from home, telework, que são algumas das palavras muito utilizadas na literatura. É esse trabalho remoto, tá? Todos nós trabalhamos na Evolpe ou trabalhamos na remota, mas a empresa, ela determinou, eu não quero nem dizer permite, porque o trabalho remoto ele não é um benefício, ele é uma decisão estratégica. Uhum. Então a empresa decidiu estrategicamente que será remota e, portanto, as pessoas trabalham onde quiserem a partir das regras ali daquela empresa. Boa. Então, remoto. E o híbrido, a gente tem alguns tons de cinza de híbrido. Desde o híbrido, que é um híbrido virtual, um híbrido remote first. Uhum. Ou seja, eu tenho um escritório, eventualmente as pessoas vão para lá, ou a gente recebe clientes no escritório, mas eu contrato pessoas no Brasil inteiro, porque não existe obrigatoriedade de ir toda semana. De estar lá. E eu tenho o híbrido, que na verdade eu nem considero o híbrido, que seria o outro extremo do espectro, que é um dia por semana em casa e 4 no escritório. Para mim, isso não é híbrido. Silvia, por que isso não é híbrido? Porque você simplesmente está cortando a semana um dia a menos, deixando as pessoas ficar em casa e não está mudando a forma de trabalhar. Uhum. O híbrido, como o mercado considera que o híbrido é dividir a semana em 2x3, 3x2, seja lá o que for. O híbrido é mais que isso. O híbrido é reinventar o trabalho, considerando que você tem muitas atividades que são feitas brilhantemente remotas e você pode vir a ter atividades que sejam realizadas presenciais. Uhum. O que também funciona bem. Mas aí entram as escolhas estratégicas. Se eu quiser ter um modelo híbrido onde as pessoas têm que ir ao escritório 2 vezes por semana, eu vou renunciar à contratação de talentos no Brasil inteiro. Ou eu vou investir na venda dessas pessoas toda semana para o escritório. Sim. Isso vai impactar a sua margem. Então, é uma decisão estratégica. E eu acho isso tão interessante. Esse ano, a gente contratou um profissional no interior do Ceará que tinha um background fantástico, porque ele estuda numa federal lá, e é um polo de tecnologia, mas é um lugar assim, ó, deve ter, acho que 10 mil habitantes, e é a faculdade de toda a região, e só foi possível a gente acessar esse cara porque tinha essa premissa de que pode trabalhar de qualquer lugar. Mas você falou uma outra coisa que eu acho, assim, super interessante. No geral, eu encontro mais dificuldade da implementação de trabalho remoto em empresa grande, tradicionalista. Que, por curiosidade ou por coincidência, já tem uma operação em outro estado, em outro país, né? E o cara, então, ele já trabalha com remoto, né? Por que esse cara ele tem essa dificuldade dos dele não poder estar fora, sendo que parte do trabalho já é feito de qualquer lugar do mundo? Acho que a primeira questão a gente já trouxe aqui é a mentalidade. A segunda questão muito forte é falta de processo. O presencial, o trabalho presencial, ele cria uma falsa sensação de que as coisas estão funcionando bem. Uhum. Porque a qualquer momento você consegue mobilizar aquelas pessoas, a qualquer momento você pode ver quem está ali, a qualquer momento você põe todo mundo numa sala para uma reunião. Nada disso significa produtividade e geração de valor para o seu cliente. Mas você consegue
E isso acaba evitando, não é bem evitando a palavra, mas isso te impede de perceber o quanto falta de processo naquela operação, quão mal você está usando as ferramentas tecnológicas, como a comunicação tem ruído. Então, quando as pessoas me falam de problemas sei lá, trabalho remoto, a comunicação não funciona. Eu falo, gente, olha só, passei 20 anos no mundo corporativo, 20, tá? Não foram 2. E eu já saí em 2019, a comunicação já era o principal problema nas organizações. Aham. Porque o jovem não trabalha tão bem quanto. Eu estou repetindo os outros, não estou afirmando, não penso Não tô tomando exatamente partido. isso. Eu acho que tem jovens, né? Acho que tem expectativas diferentes, mas a gente ouve isso, né? O jovem de hoje no remoto não quer trabalhar. Eu ouvi a mesma coisa no presencial. Porque a pessoa não está engajada. Eu também ouvi a mesma coisa no presencial. Então, o remoto, ele põe uma lupa nos problemas organizacionais que já existiam, porque não existe mais aquele. Você não tem mais o subterfúgio de estar com as pessoas no mesmo andar, do mesmo escritório que você, e que você junta todo mundo de repente e resolve um problema. E para piorar um pouco esse cenário, hoje, com tanto de tecnologia que existe, que na verdade é ótimo, mas por outro lado, as empresas têm uma oportunidade enorme de melhorar os fluxos de comunicação, gestão da informação, documentação, que a gente já começa a falar de algo Boa. que é fundamental para a Uhum. inteligência artificial. Só que não, as decisões são tomadas no cafezinho. O ideal é que a decisão seja tomada no cafezinho. Aí a decisão é tomada no cafezinho, pela Silvia e pelo Danilo. E a Silvia e o Danilo esquecem de contar quem vai executar aquela decisão. Ele só descobre na hora de fazer. Porque esse é um sintoma do escritório. Quando Verdade. você está remotamente, você precisa de muito mais intencionalidade em tudo isso. Dá mais trabalho? No curto prazo, dá. No longo prazo, sua empresa vai voar. Você ganha Em muito termos de mais. excelência operacional. Aham. Mas no curto prazo, é mais desafiador. Boa. E aí acho que isso linka com o próximo tema, que você já citou várias vezes aqui no papo sobre ferramenta. Eu adoraria que toda vez que a gente falasse de ferramenta, a gente falasse de uma ferramenta digital, verdinha, bonita. Mas não precisa ser software, não precisa ser nada muito complexo, né? Quando você fala de ferramenta, que tipo de solução você sugere para a pessoa que está começando com equipes distribuídas? Eu acho que a primeira coisa, e que é difícil para mim, mas se eu fosse hoje trazer para um empreendedor, para um líder de empresa, falar, você vai começar remoto? Então, escolhe uma ferramenta, um set de ferramentas, um workspace, seja qual for, e use aquela ferramenta. Crie processos, crie a cultura para exercer os rituais naquela ferramenta. Agora está fazendo falta outra ferramenta. Agora eu preciso de uma IA para assistente virtual de reuniões. Ok, não tem na ferramenta que você está atualmente? Tem, mas não funciona. Beleza, aí você contrata outra. Por que eu comecei dessa forma? Porque o que eu vejo hoje nas empresas é um mundo de ferramentas que não conversam entre si, porque não basta ter integração. Você começa a integrar um monte de coisa com um monte de coisa que são, inclusive, concorrentes entre si. Então, as empresas têm um mundo de ferramentas, as pessoas não sabem qual ferramenta usar para que tipo de comunicação, as pessoas não sabem qual é o propósito de cada uma delas. E aí a ferramenta que era para facilitar o trabalho, Era para ser super legal. acaba dificultando. Então, a minha primeira recomendação é: defina o seu stack de ferramentas, defina os processos e protocolos e usa. Usa de verdade. E aí entenda quando e por que você precisa agregar outras ferramentas e não o contrário. E a gente viu. É fácil a gente cair nesse erro de. Eu já passei com IA ainda, meu Deus. Você contrata todas as IAs, né? Depois você vê no final do mês, no cartão conta. de crédito, você tem várias ferramentas que metade você nem nunca usou, né? E outra coisa, que só você usa às vezes, os outros não usam. E aí não é uma inteligência coletiva organizacional. Ninguém usa. E eu vi, no período da pandemia, nascerem muitas daquelas ferramentas de colaboração, aquelas ferramentas de realidade aumentada, que a pessoa começava a conversar com você, tinha um bonequinho que saía da mesa, aí aparecia do lado da mesa da pessoa, e parecia um videogame. Não sei se você acompanhou isso. Metaverso, né? Foi um metaverso. Metaverso. Caiu em desuso, né? E acho que você até falou um pouquinho sobre isso, mas tem ferramenta que é superestimada, que você não precisa.
né? Focar no básico resolve. Focar no básico resolve, aprender a usar bem o básico, combinar o jogo com as pessoas, para que cada uma é utilizada, e à medida que o seu negócio precise, aí você agrega outras ferramentas. Então, ok, a minha liderança já está entrando nos softwares, a minha liderança é super bem preparada. Mas a gente quer melhorar os nossos processos, a gente quer ganhar eficiência. Ah, então tá bom, então talvez valha um software de monitoramento. Mas é nesse momento e não o contrário. Primeiro você faz a lição de casa, aprende a trabalhar e busca a ferramenta que te apoia nesse processo. Essa é um pouco a minha mentalidade. E camadas, você perguntou, voltando à sua pergunta anterior de empresas grandes, você ter tomadas de decisão centralizadas, então você tem um líder para 500 pessoas, não vai funcionar nem no presencial nem no remoto. O que eu Não. vejo hoje, por várias razões, é que o middle management precisa de mais autonomia. As gerências, as posições intermediárias de gestão que estão entre a alta liderança tomadora de decisão e entre as pessoas que exercem o trabalho, essa gestão intermediária precisa de autonomia. Porque são essas pessoas que fazem os rituais diários com a equipe. Uhum. São essas as pessoas que definem as metas e acompanham. E essas pessoas podem se beneficiar com o uso de ferramentas, a partir do momento que elas conhecem o trabalho. Boa, e eu acho que ao mesmo tempo, se elas não tiverem o input correto, ela vai perpetuar um comportamento que, assim, eu já tive a experiência de trabalhar com C-Level que queria sentar do lado da mesa do programador para saber como é que o cara tinha feito o código, né? Como é que a gente tira o C-Level ali, ou a média gestão? Vamos falar da média gestão, porque eu acho que é o cara que tá perto ali da operação de verdade, né? Como é que a gente tira dele o estigma do microgerenciamento? Que o cara tem que estar ali para saber o que está acontecendo, ou ele está distribuído e ele quer saber exatamente qual momento que o cara sentou, qual momento que o cara levantou, porque senão eu não vou confiar que ele está trabalhando. Primeiro a gente dá autonomia e provoca esses profissionais a apontarem quais são os indicadores verdadeiros de produtividade, porque esse é o ponto. Quando não há indicador de produtividade, quem está pagando a conta quer ter algum indicador, nem Sim. que seja a pessoa estava lá às 9, a pessoa ficou o dia inteiro, a pessoa respondeu rápido, porque na ausência de indicadores é o que resta. Vira imaginação, né? Exato, vira imaginação e vira assim, qualquer coisa serve. Mas quando você tem indicadores de entrega, e aí dependendo da natureza da atividade, podem ser indicadores quantitativos, SLAs, tempo de resposta, quantos deploys, ou então pode ser um indicador qualitativo, qual foi o NPS, qual foi o valor que aquela pessoa agregou, qual foi o nível de criatividade, depende da natureza da atividade. Uhum. Então, esse é o primeiro ponto. Essa gestão média tem que conhecer o trabalho feito pela equipe. Isso não é microgerenciar. Conhecer o trabalho não é microgerenciar. E tem que definir indicadores que sejam... Eu ia falar uma coisa tão redundante, indicadores que dê para medir. Óbvio, essa é a Óbvio. ideia do indicador. E que possam ser acompanhados. Porque é assim que a gente reduz a ansiedade do que, se eu não estou vendo, não está acontecendo. Todo indicador merece ser público? Ou seja, eu estou trabalhando de casa. Eu devo saber sobre qual ótica eu estou sendo avaliado? Isso é uma pergunta difícil, né? Você trouxe uma pergunta complexa. Na minha perspectiva... Fora do script. Não, fora do script não teve problema. Acho que não teve nenhuma do script Não. até agora, né? Que é a melhor parte. Eu parto da perspectiva que sim, porque eu acredito na transparência. E eu sei, não só porque muitas pesquisas mostram, mas porque eu já fui líder e liderada há muitos anos, que a transparência gera muito engajamento, a transparência fortalece a parceria entre liderados e liderança. Então, quanto mais as pessoas entenderem por que elas estão sendo monitoradas, e aí é que entra um grande desafio. Quando a empresa... Eu vou fazer um paralelo. Fique à vontade. Tem empresas que me procuram porque a equipe não vai para o escritório no dia que tem que ir no escritório. Empresas híbridas, por exemplo. Ou porque as pessoas não respondem a mensagem na hora que elas têm que responder a mensagem. Nos próximos 30 segundos. Exatamente. Mas nem sempre. Mas sabe o que acontece? É um desalinhamento de expectativas e cai de novo na questão da comunicação. Às vezes, para a empresa, institucionalmente, é muito nítido que, olha, nós somos remotos, cada um trabalha de onde quiser, mas a gente tem uma atividade que existe uma dependência tão intrínseca entre as áreas que é importante que você esteja ali, porque você faz parte de um mecanismo. E se você não responder, isso vai impactar no resultado do colega e isso vai impactar a ponta.
Nesse caso, não tem problema as pessoas estarem ali para responder imediatamente. Mas aí tem que alguém explicar para o colaborador que, olha, remoto não é remoto de pandemia. A gente não está mais naquele momento em que não tinha regra, porque ninguém sabia o que ia acontecer, as crianças não iam para a escola, as pessoas não tinham apoio em casa, tinha que descer para fazer supermercado na hora que pudesse descer. Enfim, aquilo foi um momento Recorte, né? um recorte no tempo que não reflete mais a realidade é outra. Então, se eu te contratei para trabalhar numa jornada das 9 às 18 e você é uma pessoa que faz atendimento e eu quero que você me responda na hora, qual é o problema? Nenhum. Você tem que me responder. Você está ali para isso, está no seu contrato. Agora, se você é uma pessoa que é analítica e passa horas do seu dia fazendo trabalho de foco, e o seu gestor sabe, você vai colocar lá um ausente, porque a pessoa sabe que você está fazendo análises profundas de relatórios ou dados, e tá tudo bem se você não responder na hora. Mas o que me parece é que as empresas nem sabem para que as pessoas estão ali. Não tem essa diferenciação de qual é o seu papel. Qual que é o propósito daquele trabalho? Qual é o propósito daquele trabalho? Eu vendo, eu sou comercial. Não, mas eu sou análise. Não, mas eu sou atendimento. É óbvio que cada um vai ter uma dinâmica, mas se não tiver uma liderança minimamente próxima da equipe e as pessoas não souberem exatamente quais são as suas entregas, a paranoia da produtividade, do responder rápido, ela vai imperar, de fato. Eu adorei essa parte que você falou sobre a jornada, porque eu uso muito esse exemplo quando eu tô conversando com o cliente, né? Do tipo, quanto tempo a gente considera como produtivo? O que eu devo exigir do meu colaborador? E é sempre e eu escuto muito gestor falando o seguinte: para mim não interessa o tempo, para mim interessa a entrega. Eu falei, porra, cara, tamo junto, acho que super moderno e tal, mas vamos supor que você gosta de fazer massagem e você pagou 1 hora de massagem. Se ela massagear rapidinho, que ela é boa, e acabar em 40 minutos, você tá contente? Faltou 20 minutos ali de trabalho para ser entregue, né? Então, às vezes não é sobre quantidade daquilo, né? Você precisa ser fiel à quantidade de horas que você está sendo contratado, a capacidade de entrega respeitando ali saúde, respeitando uma ocupação que seja justa entre o que você está contratando e o que está entregando, né? E às vezes, usando ali uma áurea evoluída, as pessoas acham, não, eu não controlo, não sei o quê, mas é importante, porque isso, no final do dia, vai fazer diferença no resultado, né? E aí, tem uma coisa que é muito difícil de entregar para os nossos clientes durante o treinamento, que é uma linha entre aquela parte que é meio subjetiva, de você trata as pessoas bem, não sei o quê, e aquela outra linha que você trata as pessoas como adultos, que precisam entregar aquilo para o qual foram contratadas, né? Tem essa dificuldade com o líder também? Muita dificuldade, claro, é exatamente o que você trouxe. E eu ouço isso muito, eu já ouvi isso várias vezes. Pô, se a pessoa é mais rápida que as outras, é mais focada e faz o trabalho super rápido em menos tempo. Pô, talvez essa pessoa possa ser promovida. Talvez você possa dar outros desafios para essa pessoa. É diferente você contratar um terceiro, né? Você contratar vou falar, um PJ, um autônomo, um freela, para te fazer uma entrega pontual, a pessoa faz uma entrega e acabou o assunto. Quando você tem uma equipe, é claro que é natural que uns apoiem os outros, é claro que é natural, se um for mais rápido, também apoiar o colega. Existem trabalhos de rotina. Então a gente fala, eu só meço entrega. Mas e aquela parte toda da rotina? Como é que você está avaliando aquilo? Então depende, seria redundante, mas depende muito da natureza do trabalho. Porque dificilmente você vai ter uma posição que a pessoa tem ali, olha, eu vou dar um exemplo chulo só para desenhar. Mas assim, o papel dessa pessoa é imprimir. Não, imprimir 100 páginas é muito não ecológico. É que eu queria fugir do exemplo do apertar botão 100 vezes, porque também já remete a outra coisa. Mas a pessoa tem que escrever 10 páginas. Aí ela escreveu 10 páginas, acabou o trabalho dela. É muito difícil que isso aconteça, porque as organizações são organismos que surgem. A gente precisa de inovação, de novas ideias, de criatividade. A pessoa que trabalhou mais rápido e terminou, ela pode usar o tempo restante dela pesquisando novas formas de fazer o mesmo trabalho, ensinando escola.
Tem tanta coisa, mas aí é óbvio, isso demanda muito do engajamento das pessoas, da proatividade das pessoas e do papel do líder também. E eu gosto de citar outro paradigma complexo, que o mesmo líder que fala isso, fala pra mim que não tem braço pra fazer tudo que tem pra fazer. Exato, exato. E aí, para uma empresa como a Remota, que ainda é uma estrutura pequena, eu tenho pessoas de extrema confiança que sabem que tem. E a gente, para nós é muito claro, a gente atende, a gente trabalha no horário comercial, essa é a premissa, os nossos clientes estão no horário comercial. Mas a gente faz muito trabalho de foco. Então, tem pessoas na minha equipe que eu sei que se durante o dia sai, ó, tô indo fazer um exame, ó, vou ter que resolver tal coisa. Mas eu vejo lá que a pessoa entregou à noite o que ela tinha que terminar. Uhum, Então, a gente ainda tem uma estrutura pequena o suficiente para poder contar com bom senso. As pessoas se uhum. conhecem. Voltando à sua pergunta das empresas grandes. É claro que quando você tem empresas muito grandes, Precisa de quando alguma você tem regra, né? escala, é muito mais difícil você contar com esse bom senso, a não ser que você tenha lideranças muito próximas das equipes. E aí a regra apoia, a regra ajuda. Mas a pessoa que trabalha bem no escritório vai trabalhar bem em casa. A pessoa que não trabalha bem no escritório provavelmente não vai trabalhar bem em casa. Então vai precisar de um acompanhamento maior, liderança situacional. Mas não adianta responsabilizar o trabalho à distância. Boa, perfeito. É, tem uma pergunta aqui, que eu acho que a gente já falou bastante sobre controle com autonomia dos times e tudo mais, e que a gente até citou aqui que tem a ver com a natureza do trabalho. E eu estava escutando um podcast, seu, inclusive, o Remota Escritura, muito Podcast, bem. Muito bem, Remota Cast, isso que aí. você falava sobre a necessidade de entender o que são atividades codependentes. Por exemplo, eu tô no marketing, um cara de vendas. Não adianta o cara do marketing super produtivo trabalhar das 10 da noite às 4 da manhã, se o cara de vendas começa às 9 e precisa dele para Exato. entregar um negócio, né? É necessário, extremamente importante, que o cara que queira implementar uma empresa distribuída entenda a correlação entre esses times? Isso foi uma pergunta ou uma afirmação? Não, uma pergunta. É que eu vi o podcast, eu acho que eu sei a resposta. É uma afirmação, é super necessário. E aí volta um pouco para aquilo que a gente conversou do síncrono e assíncrono. Uhum. Dentro de uma mesma equipe, haverá atividades que podem ser assíncronas e atividades que têm que ser síncronas. É o mesmo princípio. Mas a liderança tem que ter essa visibilidade e as pessoas têm que ter compromisso com aquilo que foi determinado. Então, Danilo, a sua atividade é 100% síncrona, ou seja, é esperado que você esteja ali, porque a gente vai te acionar e a gente precisa da resposta, porque senão, vou usar esse exemplo de novo, o cara que está na ponta, a pessoa que está na loja, está esperando, está Ele entregando. não pode esperar o cara acordar às 4 da manhã. Entendeu? Não dá. Exatamente. Boa. E é mito ou é verdade que tem gente que não sabe trabalhar remoto e tem que ir pro escritório todo dia e vice-versa? Que dá pra você aproveitar o melhor profissional se ele não for pro escritório porque ele não gosta de estar lá, né? Não gosta do café, não gosta do banheiro, não gosta da água, sei lá. Então, o trabalho de casa que é mais legal. Olha, tem várias respostas, né? Eu não consigo dar uma resposta só, você já percebeu, Tá né? bom. Mas é mais forte que eu. Tem gente que tem bastante dificuldade para trabalhar em casa. E isso passa muito pela questão da organização, da autogestão, da proatividade e mesmo das condições de trabalho em casa. Então, tem gente que tem mais dificuldade, mas essa pessoa pode trabalhar remoto, mas o líder tem que ser mais próximo. Entendi, tem que ter um Liderança situacional, acompanhamento. tem que ter um acompanhamento mais próximo. Talvez é aquela pessoa que você vai ter que fazer a gestão do começo e no final do dia. Olha, hoje a gente tem isso dele, temos isso aqui para fazer. Você tem alguma dúvida? Não. No fim do dia, tá, o que deu certo, por que não, o que eu podia ter te ajudado? Que era exatamente o que o meu chefe fazia comigo quando eu estava no meu primeiro estágio. Presencialmente. Liderança situacional. Estava começando a trabalhar, o que ele fazia? Me acompanhava mais de perto. Tá tudo certo. Uhum, Então, essa parte do mito, já respondi. mais ou menos. Mais ou menos? Não, é mais ou menos mito. É Entendi. mais ou menos mito, exatamente. E tem gente que fica desesperada, não quer trabalhar no remoto de jeito nenhum. Isso existe também. Eu conheço gente assim. Exato. E aí e é muito complicado, porque se uma empresa tomar uma decisão estratégica, eu sempre vou voltar para esse ponto. A base é essa, de que eu sou 100% remoto, e essa pessoa que eu contratei, no processo seletivo me fala, eu não trabalho remoto de jeito nenhum, eu vou tomar uma decisão. Eu quero investir numa posição de coworking para essa pessoa, porque eu acho que essa pessoa é a profissional que eu preciso, Uhum. ou talvez não tenha fit cultural, porque aqui nós nascemos remotos, seremos remotos. Então, isso é outra questão.
Isso é uma decisão que o líder tem que tomar. Isso é uma decisão que a empresa tem que tomar. E é possível que aconteça, porque a pessoa não quer perder o emprego, porque a pessoa não vai falar, né? Pode ser que Não, aconteça, não, não, eu me adapto, eu é. não adoro remoto. E não adoro remoto. A Mas aí, verdade. no dia a dia, você A percebe. verdade é que no Brasil a gente tem uma grande maioria das pessoas que trabalham porque precisam, né? Não é que ela pode escolher a vaga, a vaga Exatamente. apareceu, ela vai Ela vai abraçar. abraçar e pronto. Ela vai dar esse jeito. E aí eu acho que a gente chegou num ponto muito importante que a gente já percorreu um caminho que a gente fala de estratégia, autonomia, até autoconhecimento aqui, da liderança e tudo mais, sobre a inserção de dados nesse. é, a gente falou de ritos, né? Rituais ou de cerimônias. Dá para inserir a coleta de dados da jornada como suporte para a gestão dessas pessoas que estão trabalhando de forma distribuídas, entregar para o gestor insight baseado no comportamento do dia a dia, respeitando tudo isso que a gente construiu aqui. Com certeza. E dá para tirar insumos, dá para usar esses insumos de forma extremamente positiva. Por exemplo, entendendo que tem pessoas de uma determinada área que estão fazendo jornadas muito longas. Espera aí, tem um gargalo no processo? Ou então, não, essa equipe está realmente subdimensionada? Ou então, é uma questão de liderança? Esse é um ponto. Ah, não, é o contrário. Eu tô vendo que numa equipe tem 3 pessoas sobrecarregadas e 3 pessoas estão realmente atuando pouco. Será que essas 3 pessoas são aquelas que têm dificuldade do remoto? Então, líder, você vai fazer um trabalho mais próximo dessas 3. Uhum. Ah, não, eu quero entender quais são as ferramentas que estão sendo utilizadas. Como é que é o fluxo de comunicações na minha empresa? Qual ferramenta as pessoas usam mais para se comunicar? Poxa, a gente usou aqui a ferramenta X, mas está todo mundo indo para o WhatsApp. Peraí, será que o problema é nosso, porque a gente não está dando exemplo, ou não comunicou claramente o que é esperado? Ou será que as pessoas que ainda têm esse vício do imediatismo do WhatsApp? Ou seja, a gente pode usar isso como qualquer área. Os dados, eles podem ser usados de forma brilhante, extremamente qualitativa. Mas para isso é importante que haja gestão. Porque Boa. nenhum dado substitui líder, dado e software não dão feedback, dado e software não fazem PDI, mas podem ajudar muito a Um liderança direcionamento nesse ali. processo. Boa. Teve um movimento na pandemia, eu acho que foi obrigatório, todo mundo foi para casa, a grande maioria, né? Tem aí alguns exemplos que não foram. Depois teve um movimento do acabou o home office, acabou, vai todo mundo voltar pro escritório, pá. E hoje tá meio que ali pacificado um modelo onde as pessoas vão pro escritório alguns dias, ficam de casa em outros. Tem algumas empresas que realmente aderiram de forma genuína ao trabalho remoto. Mas o que você vê como tendência? O que você enxerga de futuro para esse modelo de trabalho remoto, híbrido, distribuído? Você tem visto mais gente disponível para adotar, mais gente querendo voltar? Qual que é o core ali do que você tem oferecido no mercado que você consegue observar que está fazendo sentido e que acho que vai perpetuar daqui para frente? Tá. Eu vejo ainda uma grande resistência ao trabalho flexível como um todo, por todas essas razões que nós conversamos hoje. Existe resistência por parte de lideranças, existe para as empresas muito grandes, existem esses pontos todos que a gente colocou aqui, então, às vezes, a complexidade de promover uma mudança, como a mudança que precisa ser feita para adotar bem o trabalho remoto, as empresas acabam tomando uma decisão simplificada e que eu não considero adequada, de levar todo mundo de volta para o escritório, porque normalmente não dá certo. Existem empresas, principalmente da economia criativa, serviço, publicidade, marketing, tecnologia, arquitetura, que mais? Advocacia, contabilidade, tem muitos segmentos que estão muito remotos, principalmente empresas de pequeno porte, pequeno a médio porte. Uhum. E existem muitas empresas, e essas são as que realmente me preocupam, que estão adotando o trabalho híbrido como se o trabalho híbrido fosse a solução para o problema, para o desconforto, para o embate. Então, tá bom, as pessoas querem dias remotos, a gente quer dias presenciais, vamos fazer o híbrido e fingir que o assunto acabou. Uhum. E não acabou. Porque assim como no remoto, o híbrido, e por isso que eu disse que 4x1 não é híbrido, quando a pessoa fica só um dia por semana em casa, 4x1 para mim é institucionalização do day off.
Você É jura? assim, te deixa ficar um dia em casa, Um dia você meio faz mais o ou que você precisa menos. fazer, e não assim, não, de fato as pessoas trabalham dias da semana em casa e, portanto, precisamos revisitar nossos processos. E o híbrido é muito perigoso porque ele é muito fácil os vieses inconscientes de proximidade, de afinidade, ou então aqueles vieses de tudo funciona no presencial, tem que tomar decisão importante, vai todo mundo para o presencial. É muito arriscado o híbrido. As empresas que mantêm o modelo híbrido Uhum. têm que saber que correm um risco muito alto de se tornarem novamente dependentes do escritório e se depararem com uma força de trabalho regionalmente distribuída num ambiente em que todas as decisões são tomadas por Dentro um do número escritório. menor de quem está no escritório. Então, o híbrido, para mim, é o grande desafio organizacional, e para isso que a gente está aqui também, para apoiar essas empresas. Mas, olhando para o futuro, eu não tenho dúvida que o futuro é remoto. Ah, Silvia, é remoto para toda a população brasileira? Não, porque a gente tem a nossa distribuição social e econômica não permite, a gente tem Uhum. uma porcentagem pequena de profissões que podem ser realizadas remotamente, que somos os trabalhadores do conhecimento, mas para nós não tem volta. Pode haver resistência que for, pode levar uma década, 2 décadas, 5 anos. O remoto, com o desenvolvimento da tecnologia que a gente tem hoje, os novos hábitos de trabalho, de comunicação, o remoto e as cidades, né? E o trânsito nas cidades. O remoto é o futuro, com certeza. E eu queria fazer uma observação que eu acho interessante, não sei se você vai achar, que as pessoas estão adotando o trabalho híbrido sem observar os dados e algumas informações que criaram um cenário muito interessante que já pode ser observado em larga escala. Já ouviu falar da Super Terça em São Paulo? Não, gente. Então, assim, você pode ir pro escritório você pode ficar em casa 2 vezes a semana, tem que ir pro escritório 3 vezes a semana, sei lá. Terça-feira o trânsito em São Paulo é um inferno. Porque na segunda e na sexta a galera já não vai. Institucionalizado. Entre terça e quinta, o trânsito ficou pior do que era antes da pandemia. E é uma informação que tem total relação com o que você tá dizendo, que assim, beleza, não tem regra, não foi pensado para ser distribuído, então a galera institucionalizou. Segunda é ruim pro escritório, não vou. Sexta é ruim pro escritório, não vou. Agora ficou ruim pro escritório na terça. E todo mundo vai na terça, o escritório fica uma barulhada, as pessoas não conseguem se concentrar, ou então a empresa deixa a escolha livre de que dia as pessoas vão e as pessoas não encontram o que elas têm que encontrar. Eu tô parecendo muito crítica, mas é porque Não, é eu sou realidade. enfática de que precisa haver intencionalidade. Ninguém vai abrir uma fábrica sem estudar todos os elementos de segurança, de região, de imposto, de disponibilidade de mão de obra, de como é que se trabalha nessa região. Ninguém vai fazer isso. Uhum. Então, por que as empresas adotam um modelo híbrido como se Sem estivessem pensar. trocando de meia? Uhum. Não é adequado. Eu ia falar, não vai dar certo. Mas Não é vai mesmo, adequado. mas eu vou falar assim, não é adequado. Não é adequado. Vamos falar corporativamente, né? Muito bom. Sil, a gente tá chegando no final. Acho que o tempo voa quando a gente tem uma Foi troca muito legal. rápido. Foi muito rápido. Muito rápido, gente. Já estamos aqui estourando o tempo, Muito o pessoal tá rápido. olhando. Mas eu queria te convidar para deixar uma reflexão. O que você pode deixar de recado para essas empresas que estão pensando em perpetuar o modelo híbrido e principalmente quais são as principais oportunidades, né, que elas perdem se elas não considerarem esse modelo de trabalho. Deixar aí um recado para quem quiser, até um convite para quem quiser conhecer um pouco mais do trabalho da Silvia, né? É RemotaCast. O podcast. O podcast chama RemotaCast, tá em todas as plataformas de áudio e na plataforma de vídeo, e a minha empresa é Remota. Remota. E a gente apoia empresas, a gente faz um diagnóstico, a gente não julga empresas, a gente apoia empresas a chegarem do outro lado e saberem trabalhar bem de forma remota e híbrida. Mas eu acho que a principal recomendação, primeiro, o trabalho remoto funciona, desde que você não seja uma natureza de atividade que permita, basicamente qualquer trabalho que é feito pelo computador ou pelo telefone, funciona. Ao investir no trabalho remoto, principalmente o híbrido também, dependendo da definição da empresa, você acessa talentos incríveis no Brasil inteiro, que foi o exemplo que você deu,
de profissionais incríveis que não teriam essa oportunidade e que provavelmente serão seus melhores talentos. Uhum. Você tem uma visível aceleração de transformação digital, porque você precisará investir e desenvolver ferramentas tecnológicas. Você também desenvolverá processos, e isso tudo vai fazer com que você adote inteligência artificial muito mais rápido. Isso vai fazer com que você trabalhe com dados com muito mais facilidade, e isso fará com que você alcance a excelência operacional com muito mais facilidade. Então, sim, há desafios, sim, requer intencionalidade, sim, é uma decisão e tem que bancar essa decisão todos os dias, mas os benefícios para o negócio, eu nem estou dizendo para as pessoas, os benefícios para o negócio são tremendos. E para as pessoas também. E pessoas felizes são pessoas produtivas. Então, é um ganha-ganha. Boa. E, empresas felizes entregam mais, né? Com certeza. Muito bom. Silvia, em nome de todo o time Evope, principalmente em meu nome aqui, né? Agradecer o seu deslocamento, sei que você veio de longe, tem um trabalho adicional. Agradecer pela troca, acho que esse papo foi incrível. A gente já tem projetos em conjunto, né? Mas dizer sempre que as portas estão abertas, que é sempre um prazer Realmente. muito grande trabalhar com você. E espero que seja o primeiro de muitos, que a gente possa trocar muitos papos como esse. Estou te esperando no Remota Cast. Faremos. Obrigado, viu? Obrigada. Valeu. Foi uma ótima oportunidade. Foi muito Super bom obrigada. mesmo. Muito bom. Valeu, gente.